achará o seu valor, excede o de finas joias, o coração do seu marido confia nela. Bom dia mais uma vez. Ó Senhor Jesus, graças a Deus estamos aqui de novo para desfrutar com as nossas irmãs a palavra do Senhor e agradecendo pela audiência, graças a Deus. Muito obrigada, irmãs, por nos prestigiar com a audiência de cada um de vocês. Que o Senhor possa abençoar, continuar abençoando, na verdade, porque a Bíblia fala que nós, antes de nascermos, já éramos abençoados por Deus, antes da fundação do mundo. Então, que o Senhor continue abençoando as irmãs, nos abençoando, abençoando a equipe do programa Mães Amorosas. Hoje, 5 de fevereiro, vamos desfrutar de mais provérbios, palavras de sabedoria. E o provérbio de hoje fala assim: e ele, num instante, a segue, como o boi que vai ao matadouro, como o servo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração. Como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isso lhe custará a vida. Provérbios, capítulo 7, versículo 22 e 23. Vamos ver o que o texto fala a respeito desse provérbio. Fuja da lascívia. Esse texto é do livro Dias Mais Sábios. Esse livro é da editora Árvore da Vida, autor Pedro Tome. A palavra lascívia, segundo o dicionário, significa luxúria, libidinagem, sensualidade. Isto é, seria a propensão aos prazeres carnais, desejo sexual descontrolado ao ponto de tornar-se uma obsessão. O livro de Tiago nos ensina que o homem é tentado pela sua própria cobiça ou concupiscência. Isso significa desejo intenso de possuir bens materiais ou apetite sexual. Se o homem não matar o mal pela raiz e deixar a cobiça se desenvolver, ela o atrairá e seduzirá. A cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Tiago 1, 13, 15. Para lidar com a lascívia, não adianta reprimir os desejos sexuais com ordenanças tais como: não manuseie isso, não prove aquilo. Essas coisas têm aparência de sabedoria, porém o rigor ascético delas não tem valor algum contra a sensualidade. Colossenses 2, 20 e 23. O que fazer então? A Bíblia nos dá o caminho. Quem anda no Espírito jamais satisfará a concupiscência da carne. Gálatas 5,16. Para isso precisamos mudar do ambiente onde vivemos, isto é, deixar para trás o meio carregado de lascívia. É preciso viver juntamente com os que fogem das paixões da mocidade para buscar a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. 2 Timóteo 2, 22. Amém. Para fugir de todas essas coisas é fácil. Fuja e vamos nos cercar de pessoas que invocam o nome do Senhor. Ou seja, a igreja, nós membros do corpo de Cristo, todas as pessoas que invocam o nome do Senhor, a gente tem que estar junto delas, que de coração puro invocam o nome do Senhor. Bom dia, até amanhã com mais provérbios. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong.
Leitura: Neide Soares Marques. Levantar antes de qualquer outra coisa. Amados irmãos, amados ouvintes, hoje nós estamos mais uma vez com a leitura bíblica do alimento diário. Nós vamos ler agora Gênesis 9, versículos 5 e 6. Mateus capítulo 3, versículo 2, capítulo 9, versículo 35. Capítulo 24, versículo 14. Atos, capítulo 8, versículo 1. Vamos ler com oração. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Então, o Senhor tinha pena das pessoas que estavam doentes, né? Às vezes paralíticos, cegos. Conforme ele ia andando, pregando o evangelho, ele ia curando as pessoas. Então, louvado seja o Senhor por isso, né? Pelo amor dele pelas pessoas. Então, a mensagem de hoje, o título é Restaurando o Governo de Deus. Vimos que no Jardim do Éden, o homem andava com Deus e Deus o governava. Após a queda, o homem passou a ser governado pela lei impressa em sua consciência. Mas ainda assim, ele cauterizou sua consciência, insistindo em atender às vontades da carne. Depois do dilúvio, Deus então estabeleceu outro governo. Ele entregou a Noé a autoridade sobre os humanos e estabeleceu como primeira regra que não se derramasse sangue de nenhum ser humano. O princípio do governo humano pode ser observado nesta passagem. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. As autoridades que existem foram por ele instituídas. O texto é claro em dizer que todos nós estamos sujeitos ao governo humano, iniciando depois do dilúvio com Noé, e que como princípio perdura até hoje. Mas o que Deus quer mesmo é restaurar seu governo na terra por intermédio do homem. Esse foi o motivo de Deus abençoar Noé. Sede fecundo e multiplicai-vos, provai a terra e multiplicai-vos nela. Deus precisa da multiplicação do homem para fazer sua vontade aqui. Não é normal que cristãos fiquem limitados à obra em sua cidade. É necessário multiplicar-nos e povoar a terra. Quando os judeus viviam em uma vida confortável na cidade de Jerusalém, como descrito no capítulo 2 do livro de Atos, o Senhor permitiu que se levantasse uma grande perseguição a fim de que os irmãos fossem dispersos e pregassem o evangelho em outras cidades e regiões. Deus quer conquistar toda a terra. Por isso, em especial, os valentes de Davi, digo que precisam sair um pouco da sua cidade para olhar a necessidade da obra em toda a terra. Cumpramos a vontade de Deus. Não nos podemos contentar em ficar num único lugar. Quando os líderes não permitem que irmãos saiam do seu espaço de atuação para outras frentes de obra, é sinal de que querem edificar um reino somente para si. Isso é sinal de que não há governo de Deus nele ou ali. Que todos estejamos cientes de que a vontade de Deus é reinar em toda a terra. E como conseguimos sair da situação atual, onde os reinos são controlados e governados pelas trevas, pelo diabo, para entrar no reino do céu, tal como pregou João Batista? Só há um jeito, pelo arrependimento. O arrependimento nos desliga do reino das trevas, porque na natureza pecaminosa de Satanás não há arrependimento. Você já observou Satanás arrepender-se de alguma coisa? Já viu algum de seus anjos caídos se arrepender? Eles não se arrependem porque o modo de sair dessa vida, que é controlada pelo império das trevas, é o arrependimento.
Não pregamos o Evangelho somente para que as pessoas saiam do império das trevas, mas para que sejam governadas por Cristo. Este é o Evangelho do Reino que pregamos. Pregamos o governo de Cristo sobre todas as pessoas. Jesus também não se limitou a uma única cidade, nem ficou pregando dentro de uma escola ou de um templo, mas percorria cidades, povoado pregando o reino. O reino das trevas se multiplica na mesma proporção dos nascimentos na terra. Depois da desobediência de Adão, o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte entrou. E a morte passou a todos, porque todos pecaram. Todos nós nascemos nessa mesma condição. Portanto, toda vez que nasce uma criança, o reino das trevas se propaga. Para termos uma ideia de quão rápida é a multiplicação humana, a estimativa da ONU, Organização das Nações Unidas, é de que nascem em média 400 mil crianças todos os dias. Não podemos ficar parados, somente desfrutando da boa vida que temos em nossa igreja, limitados à nossa cidade. Precisamos pregar o Evangelho do Reino, precisamos de trabalhadores, sejamos rápidos em semear. Vamos às ruas orar pelas pessoas e transferi-las de reino. Essa é a nossa incumbência, essa é a vontade de Deus em nós, né? Isso é a luz que temos de toda essa palavra que lemos, né? Vamos pregar o Evangelho, não vamos ficar acomodados em casa, né, irmãos? De alguma maneira falar do Senhor, aproveitar as oportunidades que nos aparecem, né? Louvado seja o Senhor por tais palavras, né, irmãos, que vêm nos advertir, né? Vamos ser fiéis à palavra. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém, irmão. Jesus é o Senhor. Amém, criançada? Vamos fazer a imersão na quinta-feira? Sim, no novo homem eu posso cooperar com Deus. Vamos lá? No novo homem eu posso cooperar com Deus. No novo homem eu posso cooperar com Deus. Eu posso cooperar com Deus. No novo homem eu posso cooperar com Deus. No novo homem eu posso cooperar com Deus. Eu posso cooperar com Deus. Posso cooperar com Deus. Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Olá, amadas irmãs. Jesus é nosso Senhor. Estamos iniciando nesta quinta-feira a nossa leitura bíblica e queremos agradecer a sua presença. Que bom que você está com a gente, desfrutando, né, de toda essa palavra viva. Ontem eu queria falar os 10 mandamentos seguidos, né, para a gente decorar. Eu acho muito legal a gente conseguir decorar. Bom, a gente quando cuida de criança é muito legal, né, porque a gente aprende com eles, né? A gente está ensinando e está aprendendo, né? A gente pode guardar de 5 em 5, né? Então, começa aqui. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura. Não tomarás o nome do Senhor, seu Deus, em vão. Lembra-te do dia do sábado para santificar. Honra teu pai e tua mãe. Agora os outros 5. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Então,
a gente pode ensinar, né? Por quê? Eu gosto de ensinar isso, porque fica na nossa consciência, certo? A palavra nos guarda, né? Acho bom a gente memorizar. Amém? Fica a dica aí para vocês. Jesus, Jesus, te amamos pela tua palavra tão preciosa, que nós possamos conhecer cada dia mais, inculcar no nosso coração, na nossa mente, a tua palavra, para que a gente possa se lembrar dela. Obrigada, Senhor, pelo teu falar, que o Senhor fala aos nossos corações. Senhor, a cada dia o Senhor continua falando e falando, Senhor, não cessa de falar. Obrigada, Senhor, por toda a palavra que o Senhor tem dado para nós, pela palavra profética, pela imersão, pela transcrição, pelas ferramentas que nós temos. Obrigada, Senhor, pela tua palavra rica e eficaz. Senhor, a palavra que nos torna alegres. Senhor, obrigada. Provérbios, palavra de sabedoria. Obrigada pelo alimento diário que o Senhor nos dá há tantos e tantos anos, desfrutando dessa palavra. Obrigada pela Bíblia que está aberta para nós, que nós podemos ler livremente. Obrigada, Senhor, pela imersão, pela transcrição e por todas as suas palavras. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem falado conosco nesses nossos dias atuais. Gratidão ao nosso Senhor por tão grande salvação. Crer na palavra do Senhor nos salva. Amém. Muito bom. Graças a Deus. Que bom que nós estamos aqui, né, irmãs? Já é quinta-feira, como passa rápido. Os dias estão passando muito, muito rápido. A gente tem que aproveitar bastante o tempo, irmãs, porque senão a gente não lê. Então, vamos aproveitar nosso tempo, certo? Abra a tua Bíblia junto comigo e vamos ler. Hoje nós vamos ler, hoje é dia 5, né, de fevereiro, nós vamos ler o Êxodo capítulo 21, a partir do versículo 22, até o capítulo 23, versículo 13. Vamos lá? Êxodo 21, versículo 22. Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que a feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem. Mas se houver dano grave, então o castigo será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Versículo 26. Se alguém ferir o olho do seu escravo ou o olho da sua escrava e inutilizar o olho, deverá deixar o escravo ir livre como pagamento pelo olho. E se com violência fizer cair um dente do seu escravo ou da sua escrava, deverá deixar o escravo ir livre como pagamento pelo dente. A responsabilidade dos donos de animais, versículo 28. Se um boi chifrar um homem ou uma mulher, fazendo com que morra, o boi será apedrejado e a carne dele não será comida, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi já antes costumava chifrar e o seu dono sabia disso e não o prendeu, e o boi matar um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado e também será morto o seu dono. Se lhe for exigido resgate, dará então como resgate da sua vida tudo o que lhe for exigido, quer tenha chifrado um filho, quer tenha chifrado uma filha. Este julgamento lhe será aplicado. Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, o senhor deles receberá um pagamento de 360 gramas de prata e o boi será apedrejado. Se alguém deixar aberta uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não a tapar, e nela cair um boi ou um jumento, o dono da cova pagará o valor do animal, pagará dinheiro ao seu dono, mas o animal morto será seu. Versículo 35. Se o boi de um homem ferir o boi de outro e o boi ferido morrer, venderão o boi vivo e repartirão o valor, e dividirão entre si o boi morto. Mas se for notório que o boi já antes costumava chifrar e o seu dono não o prendeu, certamente pagará boi por boi, porém o boi morto será seu. De capítulo 22.
Leis a respeito da propriedade, versículo 1. Se alguém furtar um boi ou uma ovelha e abater ou vender o animal, por um boi pagará 5 bois, e 4 ovelhas por uma ovelha. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Se, porém, já havia sol quando isso aconteceu, quem o feriu será culpado do sangue. O ladrão deverá levar restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Se aquilo que roubou for achado vivo em seu poder, seja boi, jumento ou ovelha, pagará o dobro. Versículo 5. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha e o largar para comer em campo de outra pessoa, pagará com o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha. Se irromper fogo e pegar nos espinheiros e destruir os feixes de cereal colhido, ou a plantação que já estiver madura, ou o campo todo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Se alguém der ao seu próximo dinheiro ou objetos para guardar, e isso for furtado, aquele que o recebeu, o ladrão, se for achado, pagará o dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado diante dos juízes, a ver se não meteu a mão nos bens do próximo. Versículo 9. Em todo negócio fraudulento, seja a respeito de boi ou de jumento, ou de ovelhas, ou de roupas, ou de qualquer coisa perdida, que uma das partes diz, isto é meu, a causa de ambas as partes será levada diante dos juízes. Aquele a quem os juízes condenarem, pagará o dobro ao seu próximo. Se alguém der ao seu próximo um animal para que tome conta dele, seja jumento, boi, ovelha ou outro animal qualquer, e este morrer, ficar aleijado ou for afugentado sem que ninguém o veja, então haverá juramento do Senhor entre ambos de que já não meteu a mão nos bens do seu próximo. O dono aceitará o juramento e o outro não fará restituição. Porém, se de fato o animal tiver sido furtado, terá de pagá-lo ao seu dono. Se for dilacerado, trará o que restou em testemunho disso e não pagará o animal dilacerado. Versículo 14. Se alguém pedir emprestado a seu próximo um animal e este ficar aleijado ou morrer, não estando presente o dono, aquele que pediu emprestado terá de pagá-lo ao seu dono. Se o dono esteve presente, não o pagará. Se foi alugado, o preço do aluguel será o pagamento. Leis civis e religiosas. Se alguém seduzir uma virgem que ainda não foi prometida em casamento e tiver relações com ela, pagará o seu dote e a tomará por mulher. Se o pai dela definitivamente não quiser dar-lhe a moça em casamento, aquele que a seduziu pagará em dinheiro conforme o dote das virgens. Versículo 18. A feiticeira você não deixará viver. Quem tiver coito com animal será morto. Quem sacrificar aos deuses e não somente ao Senhor será destruído. Versículo 21. Não maltrate o estrangeiro, nem o oprima, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Não maltratem as viúvas, nem os órfãos. Se de algum modo os maltratarem e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor. A minha ira se acenderá e eu matarei vocês à espada. As suas mulheres ficarão viúvas e os seus filhos ficarão órfãos. Versículo 25. Se você emprestar dinheiro a alguém do meu povo, ao pobre que está com você, não trate com ele como um credor que impõe juros. Se você pegar o manto do seu próximo como penhor, devolva-o antes do pôr do sol, porque é com ele que se cobre. É a roupa do seu corpo em que ele se deitaria? Quando ele clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Versículo 28. Não blasfeme contra Deus, nem amaldiçoe uma autoridade do seu povo.
Não demore em trazer ofertas do melhor das suas colheitas e das suas vinhas, entregue-me o primogênito dos seus filhos. Faça o mesmo com as suas vacas e com as suas ovelhas. Deixe que a cria fique 7 dias com a mãe, mas no 8º dia você a entregará para mim. Versículo 31. Vocês serão homens consagrados a mim, portanto, não comam carne de animais dilacerados no campo, joguem essa carne aos cães. Justiça e misericórdia. Capítulo 23, versículo 1. Não espalhe notícias falsas e não entre em acordo com o ímpio para ser testemunha maldosa. Não siga a multidão para fazer o mal. Num processo, não deponha com a maioria para torcer a justiça. Não seja parcial, nem mesmo com o pobre nas suas demandas. Se você encontrar desgarrado o boi ou o jumento do seu inimigo, leve-o sem falta de volta para ele. Se você vir prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que odeia você, não o abandone, mas ajude o dono a erguer o animal. Deveres dos juízes. Versículo 6. Não perverta o direito do pobre que vem até você com a sua causa. Fique longe da falsa acusação. Não mate o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Não aceite suborno, porque o suborno cega até o perspicaz e perverte as palavras dos justos. 9. Não oprima o estrangeiro. Vocês sabem o que é ser estrangeiro, pois foram estrangeiros na terra do Egito. O 7º ano e o 7º dia, versículo 10. Durante 6 anos você semeará a sua terra e recolherá os seus frutos. Porém, no 7º ano, deixe a terra descansar e não a cultive, para que os pobres do seu povo achem o que comer e os animais do campo comam do que sobrar. Faça o mesmo com a sua vinha e com o seu olival. Versículo 12. Durante 6 dias você fará o seu trabalho, mas no 7º dia descanse, para que descanse também o seu boi e o seu jumento, e para que o filho da sua escrava e o estrangeiro se revigorem. Versículo 13 e último versículo de hoje. Deem atenção a tudo o que eu tenho dito a vocês. O nome de outros deuses não deve ser lembrado nem pronunciado por vocês. Terminamos aqui a nossa leitura, agora nós vamos a algumas notas, porque está bem claro, né, irmã? Muito rico. O Senhor pensou em todas as coisas ali, né? Todo tipo de problemas que poderia ter ali, né? Com o vizinho, né? E com o estrangeiro, né? Com o escravo, tudo, pensou em tudo ali para proteger, né? E ser justo para com o seu povo, né? Que legal, né? A gente vê isso. Mas tem algumas notas que eu separei para vocês, então vamos lá. Hoje eu tenho poucas notas, eu vou ter tempo para ler o versículo junto, fica mais fácil para compreender, né? Nota 22, versículos 16 a 17. 6. Leis civis e religiosas. Se alguém seduzir uma virgem que ainda não foi prometida em casamento e tiver relações com ela, pagará seu dote e a tomará por mulher. Nota 22:16 diz assim: o verbo traduzido como seduzir expressa a ideia de persuadir ou instigar, frequentemente usado negativamente no caso de uma pessoa ingênua, no caso aqui a virgem, né? Também pode ser chamado de tolo, né? Essa expressão seria uma outra tradução possível. O pagamento de um dote para o pai da moça era um antigo costume largamente estabelecido. O pagamento, finalmente, deveria ser posse dela, certo? Referência para você, Gênesis 31, 14, 15 e 34, versículo 12. Se o homem tivesse relação sexual com uma mulher com quem não tinha compromisso, era-lhe exigido que pagasse o dote. Agora, e se casasse com ela. Agora, se o pai da moça não quisesse, então ele iria pagar só o dote.
Referente aos versículos 18, 19 e 20, é uma proibição, representa uma das várias que baniam toda forma de atividade oculta. Essas 3 violações. Versículo 18, a feiticeira você não deixará viver. O 19, quem tiver coito com animal será morto. E o versículo 20, quem sacrificar aos deuses, aos ídolos, né? E não somente ao Senhor será destruído. Então, essas 3 violações, que estão em Êxodo 22, 18 a 20, seriam mais que uma tentação, uma vez que os israelitas chegassem na terra de Canaã. Então, o Senhor já passando essa informação para eles aí, que eles vão ser mortos, né? A feiticeira, quem tiver coito com o animal e também quem sacrificar a outros deuses. Porque na terra que eles vão entrar, tem esses povos pagãos que praticam essas coisas. Então o Senhor já está alertando o seu povo que eles serão destruídos e mortos se praticarem tais coisas. Notas 22, 20, referente a sacrificar a ídolos. O tipo de sacrifício aqui mencionado envolvia a associação da divindade com o adorador. Então, nós sabemos que os ídolos são algo negativo, é algo satânico, né? E quem oferta para eles se envolve com eles, certo? Com essas coisas malignas. Os israelitas devem ser leais e ter comunhão unicamente com o Senhor. Nota 22, 21 a 16. Os israelitas deveriam se lembrar quem eles foram e os maus tratos que sofreram no Egito. E deveriam se lembrar que o Senhor agiria em favor dos membros mais fracos e vulneráveis na comunidade. A palavra traduzida como oprimirás, no versículo 21 e no capítulo 23, versículo 9, é usada também no capítulo 3, versículo 9, para descrever o que levou os israelitas a clamar por ajuda. Eles precisavam evitar se colocar na posição dos egípcios. A menção de penhor, que consistia em um artigo de vestuário necessário para o aquecimento à noite, mostra que o empréstimo envolvia ajudar uma pessoa carente a sobreviver. Nenhum luxo ou empreendimento comercial está em vista. Então, se alguém emprestasse um cobertor, ou se esse cobertor fosse um penhor, né, de uma dívida, e quem estivesse em posse desse penhor teria que devolvê-lo à noite, porque o pobre só teria aquele cobertor para se cobrir. Então, o Senhor dizendo, você não vai ficar à noite com esse cobertor, você vai devolver esse cobertor, porque é a única roupa que ele tem para se aquecer, né? Nota 23, 10 a 11, fala sobre o descanso do 7º dia e do 7º ano. A nota diz assim: a provisão do Senhor para o seu povo de ano em ano seria semelhante à sua provisão do maná a cada dia. Haveria sobra o suficiente para o 7º dia e para o 7º ano, de modo que todos poderiam comer sem trabalho incessante. Amém? Isso é uma bênção, né? Uma bênção do Senhor. Nota 23, 13, vou ler o versículo. Deem atenção a tudo o que eu tenho dito a vocês. O nome de outros deuses não deve ser lembrado nem pronunciado por vocês. Agora a nota diz assim: este versículo não significa que o israelita jamais devia pronunciar o nome de um deus falso, visto que os nomes de alguns deuses pagãos são incluídos nas escrituras. Então, o só falar, né, poderia, mas antes é uma proibição de invocação de algum outro deus, ídolo, né, para orientação, ajuda, ação de graças ou louvor. Pasmem, certo? Nem mesmo louvar esses deuses era permitido. Cantar algo em adoração a eles. Que bom que nós estamos lendo a Bíblia, né? Nós
Cada dia o Senhor dá mais luz para nós, né? Ficamos por aqui. A irmã Lene está chegando para dar continuidade à leitura. Salmos, Provérbios e o livro de Mateus. Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Bom dia, irmã Vera. Bom dia, irmãs. Graças a Deus, mais um dia de leitura bíblica. Hoje vamos ler Salmos capítulo 29, Provérbios capítulo 7, versículos 6 até o 23. E o Evangelho de Mateus capítulo 24, versículo 1 até o 28. Então vamos começar com Salmos, que fala a poderosa voz de Deus, Salmo de Davi. Deem ao Senhor, ó filhos de Deus, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro e o Monte Hermon pular como um boi selvagem. A voz do Senhor produz chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria as costas e desnuda os bosques. E no seu templo todos dizem glória. O Senhor governa os dilúvios. Como rei, o Senhor governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com paz. Então, irmã, vamos ouvir a voz do Senhor. Vamos ser sensível a essa voz maravilhosa, essa voz deliciosa que é a voz do Senhor. Amém? Provérbios, capítulo 7, a partir do versículo 6, vai até 23. A mulher imoral. Porque da janela da minha casa, olhando pela grade, vi entre os ingênuos e descobri entre os jovens um que não tinha juízo. Ele ia e vinha pela rua, junto à esquina da mulher estranha, e seguia o caminho da casa dela. No crepúsculo, ao anoitecer, na escuridão da noite, nas trevas. Eis que a mulher lhe saiu ao encontro, com roupas de prostituta e astúcia no coração. É espalhafatosa e inquieta. Os seus pés não param em casa. Ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Ela agarrou o jovem e o beijou, e com o maior descaramento lhe disse: eu tinha de oferecer sacrifícios pacíficos, hoje paguei os meus votos. Por isso, saí ao seu encontro. Vim procurá-lo e agora o encontrei. Já cobri de colchas a minha cama, de linho fino do Egito, de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Venha, vamos nos embriagar com as delícias do amor até o amanhecer. Gozemos amores, porque o meu marido não está em casa. Saiu de viagem para longe. Misericórdia. Levou consigo uma bolsa cheia de dinheiro. Não voltará para casa antes da lua cheia. Senhor Jesus. Ela o seduziu com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou. E num instante ele a seguiu como um boi que vai para o matadouro, como um animal que corre para a armadilha, até que uma flecha lhe atravesse o coração. Ele era como a ave que corre para dentro do alçapão, sem saber que isto lhe custará a vida.
Senhor Jesus, que texto! A mulher, ela vive espalhafatosa, olhando os que não têm juízo. Olha o início dessa leitura. Porque da janela da minha casa, olhando pela grade, vi entre os ingênuos e descobri entre os jovens que não tinha juízo. Meu Deus do céu! Senhor Jesus! Agora vamos ler Mateus, capítulo 24, do 1 ao 23. O sermão profético, a destruição do templo. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhe disse: Vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. O princípio das dores. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: Diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. E Jesus respondeu: Tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levanta contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas serão o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. A grande tribulação. Quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, que lê e entenda. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver no terraço, não desça para tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentam naqueles dias. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca jamais haverá. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Versículo 23. Então, se alguém disser a vocês: olhem, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eis que tenho predito isso a vocês. Portanto, se disserem a vocês: eis que ele está no deserto, não vão lá, não vão. Ou se disserem: eis que ele está no interior da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão
os abutres. Amém? Senhor Jesus. Até amanhã com mais leitura bíblica. Amanhã retornaremos, se assim o Senhor nos permitir. Bom dia! Ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos, ainda que eu tenha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens aos pobres, e ainda que eu entregue o meu corpo pra ser